paz do Senhor. Que bom estarmos aqui novamente para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. A classe é Juniores, História dos Reis de Israel. E hoje estamos na lição de número 12, Manassés, um rei arrependido. Vamos orar ao Senhor, queridos. Deus, te louvamos, te engrandecemos o teu santo e bendito nome. Ó Deus, tu és santo e aprove ao Senhor dar-nos mais esta oportunidade de estarmos juntos para aprender um pouco mais da tua palavra e passar para os alunos. Ó Deus, vem abençoar a vida dos nossos alunos, Pai. Cada coraçãozinho, cada vida, cada família deles, vai abençoando, restaurando, curando feridas, tirando mágoa e tristeza, e a tua palavra entrando no coraçãozinho de cada professor que tem se dedicado e tem estado aqui conosco, ó Pai. Venha dar a cada um de nós unção, graça e sabedoria para conduzir, ó Deus, os pequeninos ao teu reino, em nome de Jesus. Amém. Manassés, um rei arrependido. Este é o nosso personagem de hoje, Manassés, rei de Israel, e é dele que nós vamos falar. Existiram outros com o nome de Manassés, outros personagens bíblicos, inclusive um filho de José, que levou o nome da tribo de Manassés, mas hoje é o rei. O rei, ele foi rei em Israel e nós estaremos falando dele. Manassés significa aquele que faz esquecer. Interessante, Manassés começou a reinar com 12 anos de idade. Olha que lindo! Um adolescente, um pouquinho mais velho do que vocês, queridos alunos e crianças. A classe de juniores é de 9 a 10 anos e o rei Manassés começa a reinar ou sobe ao trono ou se torna rei com 12 anos. Mas diz-nos a história que ele foi corregente juntamente com seu pai, o rei Ezequias, por um período mais ou menos de uns 10 anos. Ele esteve auxiliando o pai dele. Depois o seu pai Ezequias morre e ele continua. Ao todo, ele reinou 55 anos no reino sul, no reino de Judá, porque na realidade o reino norte já havia sido levado cativo. E agora o reino sul continua. Os seus reis reinando, os profetas profetizando, e Deus ali no meio do teu povo, quando eles davam liberdade. Mas na lição passada, professores, a gente pode dar uma recapituladinha em respeito ao rei Ezequias. Mas antes disso, eu quero de todo o meu coração agradecer a vocês que têm estado conosco sempre, sempre. É uma honra, é um privilégio. Que Deus continue abençoando vocês, queridos professores, professoras, crianças, alunos, tios e tias, todos vocês. Nosso muito obrigado. Deus continue derramando bênçãos sem medida sobre a vida de vocês. Queridos, então Ezequias foi um rei bom, um rei de oração, um rei que trouxe o povo a adorar o Deus vivo, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, um Deus que destruiu altares de ídolos e fez aquela limpeza em Israel, em Judá, no Reino Sul. Mas o que acontece é o seu filho começa a reinar com 12 anos, como eu disse, reina durante 55 anos, mas infelizmente Manassés começa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor.
Ele não quis pegar os conselhos e as sábias palavras e o ensinamento do seu pai. Tudo que Ezequias fez de bom, Manassés fez totalmente ao contrário. Agradeço a Deus pela vida da tia Ecleusa, ela que fez esses bonequinhos tão lindos pra gente. Olha aí, professores, é de rolinho. E aqui ele passou o TNT, a coroinha, e nós estamos usando ele hoje como rei Manassés. E esse rei começa, destrói, gente, tudo de bom que o seu pai tinha feito. E começa a erguer altares para deuses pagãos, para idolatria, para Baal, novamente. E a situação foi muito crítica. Aqui na nossa revista diz, professores, que ele faz todo esse tipo de idolatria e ele derrama muito sangue, traz muitas dificuldades, tristezas para esse povo, desprezando os mandamentos do Senhor, deixando de lado a santa e bendita palavra do Senhor e dando ênfase e dando toda a liberdade à idolatria, a tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E o povo se desvia. Manassés, aquele que faz esquecer, agora começa numa situação difícil. O Reino Norte já tinha sido levado cativo, depois de tantas profecias, de tantos avisos, de tantas mensagens. Agora o Reino Sul recebia também as mensagens do Senhor, recebia os avisos dos profetas. Manassés foi advertido, mas ele estava nessa prática de adorar a deus pagãos, deixou a nação desviar-se, restaurou o culto pagão. Infelizmente, ele erigiu ou levantou altares pagãos na área do templo de Jerusalém. Olha, ele foi longe demais, o rei Manassés, sendo que ele teve um pai que lhe ensinou, que fez o que era bom aos olhos do Senhor. E vemos então que ele foi capaz, como eu disse, foi longe demais. Manassés foi capaz de dar ênfase, dar valor ao sacrifício humano. Olha, professores, imaginem só, Manassés deixando isso acontecer no seu reinado. Inclusive ele, o rei, sacrificou um dos seus filhos em sacrifício dessa situação aqui, sendo que Deus ensinou que isso não deveria fazer. Deus não se agrada de sacrifício humano, de modo algum. E Manassés fez isso. O agrado de Deus é nós estarmos adorando a Ele. Naquela época, cultura e costume de oferecer a ovelhinha sem mancha, sem mácula, sem defeito, com toda a gratidão ao Senhor, com um coração puro e sincero. E aí Deus recebia essa oferta, esse sacrifício, esse holocausto. Agora, o holocausto humano, Manassés teve coragem de deixar com que isso acontecesse. Inclusive, ele deu ênfase e deu liberdade para que isso acontecesse na sua família, ele próprio. Por isso que eu disse, foi uma afronta às leis do Senhor, o que Manassés estava fazendo.
Nós conhecemos, nossos alunos conhecem os 10 mandamentos. Não farás para ti imagens de esculturas, não adorarás a outros deuses. E ele estava nessa situação. A questão foi que Manassés, ele recusou-se a dar ouvido aos profetas. As suas abominações foram citadas pelos profetas como uma causa clímax, como algo mais abominável que aconteceu em Judá, que aconteceu no Reino Sul, pelo qual Deus selou o julgamento de Judá com o cativeiro. Os profetas profetizavam e diziam: olha, vai ter o juízo de Deus. Olha, Deus vai julgar. Tomem cuidado. E profetizavam e diziam para eles: volta a adorar o Deus verdadeiro. Volta a pedir socorro ao Senhor. E eles se desviando e fazendo o que dava na cabeça. E desta forma, nós vemos que os profetas profetizaram: o cativeiro vai vir, já veio para o Reino Norte, então tomem cuidado. E eles prosseguiam-se nessa prática. Inclusive, o que Manassés fez também foi introduzir a astronomia em Judá. Foi introduzida por ele. Ele levou o povo a adorar estrelas. A prática de adoração aos astros, bastante popular para eles. As estrelas eram vistas como intermediárias entre os deuses e os homens. Olha, e eram capazes de controlar os eventos da terra. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é somente Jesus Cristo. A adoração aos astros, ou aquela inocência da gente, quando ver uma estrela cadente, a gente fazer um pedido, não, nada a ver. Isso não é legal, isso é abominável, isso não tem a ver. Nós devemos de fazer pedido ao nosso Deus, porque a estrela não está para nos responder. Adoração à estrela, à lua, sol, aos astros, chega ao ponto da gente entender, como diz a palavra do Senhor em Romanos 1:25, diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Os homens estavam adorando a criatura, aquilo que Deus criou, mas não estavam adorando o Criador, no reinado do rei Manassés. Então, nós não devemos fazer pedido à estrela, mas o nosso pedido é ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, a quem está à direita do Pai, intercedendo por nós. Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E Manassés deixava ele próprio, o povo, adorando a estrela, a astros, desta forma que estava, cada dia de mal a pior. Em Deuteronômio 4:19, vamos ler juntos? Vamos ler, crianças? Diz assim, olha: e não levantei os teus olhos aos céus, e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército do Deus, e sejas impedidos de te inclinares perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Aqui está pedindo para não se inclinar diante de sol, lua ou estrelas, mas nós inclinamos diante de um Deus verdadeiro, de um Deus que é vivo eternamente,
de um Deus que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O reinado dele é de geração a geração, nunca vai passar. Então a escultura de uma estrela era adorno a deuses, a Deus Moleque, Moloque, né? E a outros deuses. E era assim que o reinado de Judá caminhava com a coordenação, com a liderança do rei Manassés. Mas os profetas profetizaram e durante esse tempo eles estavam sendo subjugados pelo rei da Assíria, como estavam outros reinados também. E o rei da Síria tinha um poder esmagador, judiava deles, e veio, e Deus permitiu que a Assíria invadisse novamente Judá, como já tinha acontecido, eu disse. E eles prenderam Manassés e com cadeias de bronze o amarraram e levaram para a Babilônia. Mas foi triste, não foi? Os profetas avisavam, mas este rei, diz aqui na nossa revista, tem até o visual também, dele adorando aqui a Baal, a outros deuses, mas ele é levado cativo para a Babilônia, é preso pelos comandantes e capitães lá da Síria. Mas na nossa revista diz, professores, olha lá, uma ótima revista da CPAD, um excelente conteúdo, está dizendo: Manassés se arrependeu de seus erros e retirou da casa do Senhor. Oh, glória! Ele retirou os altares que havia edificado, depois reparou o altar do Senhor e ofereceu oferta de paz e gratidão ao Senhor, porque quando Manassés se arrepende e volta ao Senhor e ora, e clama ao Senhor, Ele responde, Ele perdoa, o seu clamor o reconduziu, trouxe de volta ele para Jerusalém, o Senhor ouviu a sua oração, e aí Manassés vai conhecer quem é o Deus verdadeiro e o Senhor, e ele destrói esses altares, e ele insiste com o povo, e ele repete, persevera com o povo, para adorar somente ao Senhor Deus verdadeiro. O relato de Crônicas, nesse capítulo da nossa lição do 33, indica a profundidade da graça de Deus ao perdoar um homem tão ímpio como Manassés. O Senhor veio para nos perdoar. Somos falhos e pecadores. Lá em Isaías 1:18, o nosso Deus diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate. Escarlate é o vermelho, é o carmesim. É porque essa tintura ou esse corante era muito difícil de ser lavado. Ele impregnava como o pecado. E nem o orvalho, nem a chuva, nem o lavar não conseguia tirar essa fixação, como se fosse permanente do pecado. Nenhum homem poderia fazer isso, mas o poder de Deus, a graça salvadora e redentora do Senhor, foi capaz de remover o pecado, porque aqui em Isaías 18 diz, repetindo, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles tornarão branco como a neve, e ainda que sejam vermelho como o carmesim, eles se tornarão branco como a branca lã. Professor, é simplesinho, feito de EVA, 2 bonequinhos, um branco e um vermelhinho, para representar o perdão que Deus dá para Manassés. E Manassés agora torna um rei
que serve a Deus, um rei que começa a fazer o que é bom aos olhos do nosso Deus, um rei que agora está obedecendo, fazendo o querer e a vontade de Deus. E assim ele fez até o final da sua vida. O importante, professores, não é como a gente começa e nem o nosso meio, mas o fim. Graças a Deus, Manassés teve um fim abençoado. Aqui no nosso Memorizando, diz assim, professores, mas se os confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. 1 João 1:9. Então, nosso Deus perdoa, o nosso Deus ouve oração e limpa os nossos pecados. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tem aí uma excelente aula juntamente com os seus alunos. Até a próxima, se Deus quiser.